Imagine o peso do silêncio no meio do oceano. Em 1942, o mundo não era apenas um campo de batalha. Era um abismo de indiferença, onde a vida humana havia se tornado uma moeda desvalorizada. No mar Arábico, sob um sol escaldante, um navio avançava à deriva, carregando o que restava da esperança de um povo. Dentro desse casco de ferro, 740 crianças polonesas viviam uma tragédia que a história oficial muitas vezes tenta esconder. Eram órfãos que tinham visto o pior da humanidade nos campos de trabalho soviéticos. Entre elas estava Maria, de 12 anos, que apertava a mão do irmãozinho de 6. O pequeno, com a voz rouca pela sede, sussurrou: "Maria, por que eles não deixam a gente descer? Eu vi árvores lá longe." Maria engoliu em seco, tentando esconder as próprias lágrimas, e respondeu com uma firmeza que não possuía: "É só mais um pouco, meu querido. Mamãe disse que o mundo é grande. Algum lugar vai ter espaço para nós. Prometo que não vou soltar sua mão." Mas o mundo parecia pequeno demais para eles. Porto após porto, o Império Britânico mantinha as portas fechadas. "Não é nossa responsabilidade", diziam os oficiais. A notícia desse navio fantasma chegou ao palácio de Jan Sahib Digvijaya Singh, o Marajá de Navanagar. Seus conselheiros entraram na sala com rostos pálidos e disseram: "Majestade? Temos um problema diplomático grave. 740 crianças polonesas estão morrendo em um navio a poucos quilômetros da nossa costa. Os britânicos deram ordens expressas para que ninguém lhes dê abrigo, ninguém as ajude. Dizem que o custo é alto demais e que o risco político é inaceitável. São somente crianças indefesas", disse o conselheiro-chefe, gesticulando nervosamente, continuando a falar, dando a notícia. O Marajá parou um pouco e pensou consigo mesmo: o que faz essa gente ambiciosa abandonar crianças à morte no mar por ganância e poder? Olhou ao redor, depois para o conselheiro e perguntou com uma calma glacial: "Quantas vidas disse que estão naquele navio?" 740, senhor. Mas lembre-se, os britânicos controlam os portos. Desafiá-los agora seria um suicídio para o seu governo. O Marajá levantou-se lentamente, caminhou até a janela e observou o horizonte azul. O seu silêncio parecia durar uma eternidade e tocar os céus. O seu semblante transformou-se como se estivesse com muito pesar em seu coração e com muita coragem em seu ser. Virou-se e declarou: "Os britânicos podem controlar os portos desta terra. Eles podem controlar os trilhos e as minas. Podem ser ricos, ter muitas armas e poder, mas eles não controlam a minha consciência e nem o poder de Deus. Se ninguém quer essas crianças, eu as quero. Preparem tudo para buscá-las. Não morrerão sozinhas no mar. Elas atracarão aqui ao pôr do sol." O conselheiro protestou, porque temia os britânicos, que naquela época eram os mais poderosos da terra. Disse que era desafiar ao rei e ao império. Tentou persuadir o Marajá a desistir, temia pelas suas vidas. Disse que se fizessem isso, morreriam eles e as crianças e de que nada adiantaria tê-las salvado. Mas o Marajá foi firme em sua decisão e fixou o olhar novamente no conselheiro e respondeu: "Diga-lhes que eu prefiro enfrentar as consequências do império e até a morte do que enfrentar o julgamento da minha própria alma quando eu morrer. Envie a mensagem agora. Falem àquelas crianças. Vocês são bem-vindas aqui." Em agosto de 1942, o navio finalmente tocou a doca. As crianças desceram a rampa com passos vacilantes. No cais, o Marajá estava lá, vestido de branco. Ao ver o medo nos olhos da pequena Maria, que ainda protegia o irmão, o Marajá fez algo que quebrou todos os protocolos reais. Ele se ajoelhou na poeira para ficar à altura dela. Com a ajuda de um intérprete, ele olhou nos olhos da menina e perguntou bem suave a elas
qual era o nome daquela menininha de olhar firme, um olhar de que sabia que seriam salvas. Ela respondeu, ainda tremendo de medo de ser jogada no mar novamente à deriva para morrer, que seu nome era Maria. O Marajá sorriu, uma lágrima escorrendo por seu rosto, e disse em voz alta para que todas as crianças ouvissem que não era para chorar mais. A jornada de dor tinha acabado. Vocês estavam órfãos por conta da guerra e da ganância dos homens que mataram seus pais. Olhem para mim. Não sei se posso ser como seus pais, mas a partir de hoje todos vocês são meus filhos. Eu sou vosso pai, se vocês deixarem, e cuidarei de cada um de vocês. Ele construiu para elas um lar em Balachade, e como as crianças eram todas polonesas, chamou o lar de Pequena Polônia. Certo dia, ao visitar as salas de aula, ele ouviu um professor polonês emocionado dizer que não sabia como agradecer por ter salvo seus compatriotas crianças. Ele disse que o senhor estava gastando sua fortuna pessoal com crianças que nem sequer falam sua língua. O Marajá colocou a mão no ombro do professor e disse: Em minha cultura, Deus é o nosso Pai, e não despreza a morte e abandonados. Mas aqui estas crianças não são convidadas a serem salvas, então agora elas são parte de nós, e não poderão matá-las. Não estou gastando dinheiro, estou investindo no futuro da humanidade. Se elas esquecerem quem são, a guerra terá vencido. Mas estando aqui, a Polônia viverá. Durante 4 anos, ele foi o refúgio. Ele sabia os nomes, os traumas e os sonhos de cada um. Quando a guerra terminou em 1946, Maria, agora era uma jovem, foi se despedir de seu protetor. Aproximou-se dele com a voz embargada e disse: Como vamos viver sem o nosso pai? O Marajá segurou as mãos dela e respondeu: Não retribuam a mim, Maria. Retribuam ao mundo. Onde quer que vocês forem, contem a história de que quando o mundo fechou as portas para vocês, quando os poderosos poderiam salvar vocês e escolheram jogá-las ao mar, o amor abriu os braços. Sejam bons pais e boas mães. Isto será o maior agradecimento que podem me devolver, o maior monumento que poderão erguer neste mundo. Porque o mundo está carente de amor e não de poder e conquistas. Hoje, essas crianças são médicos, avós e líderes. O legado de Marajá, que virou pai de 740 crianças, não está em estátuas, mas em corações. Ele provou que a bondade é a maior tecnologia da humanidade. Quando o império da indiferença tentou ditar as regras, um homem justo mudou o curso do destino. No final, seremos lembrados não pelas batalhas que vencemos, mas pelos braços que abrimos quando o mundo dos homens decidiu fechar todas as portas para nós e nos vimos em meio à escuridão. Mas homens justos, que são poucos, mas brilham muito mais que a escuridão de milhares, fazem a diferença. Porque o brilho sincero é visto a milhares de quilômetros. Se você gosta de histórias verídicas assim, siga-nos e ajudem nosso canal a chegar a mais pessoas. Compartilhem o bem. Curta Brasil de Canto a Canto, uma evolução do nosso povo. Até mais e façam o bem.